Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do povo da opressão dos midianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um grande exército apenas com 300 homens ao seu lado. Gideão era filho de Joás, do clã de Abizer, e pertencia à tribo de Manassés. Gideão viveu um período em que o povo de Israel havia voltado à idolatria, praticando adoração ao deus pagão Baal. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presas fáceis para os midianitas, um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas, que lhe tomaram o gado e os resultados das colheitas. Consequentemente, os judeus acabaram ficando cada vez mais empobrecidos e passaram a viver escondidos nas montanhas, em que as cavernas, sentindo o peso da opressão. O povo de Israel começou a clamar ao Senhor, pedindo a sua libertação. Foi neste contexto bíblico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar, com a finalidade de se esconder dos midianitas. Acredita-se que Gideão tinha cerca de 30 anos de idade naquela ocasião. O anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar um exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor de sua família e pertencia ao clã menor importante de sua tribo. Então o anjo do Senhor confirmou a vocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado para o Senhor. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal, que pertencia ao seu pai. Ele também deveria derrubar o poste de ídolo de Aserá e construir um altar ao Senhor no topo de elevação. Gideão fez tudo isso de noite, pois tinha medo de sua família e dos habitantes da cidade. Pela manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Eles concluíram que Gideão era o responsável e por isso deveria morrer. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido contra o seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado de Jeroboal. Naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreitaram uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, o capacitando para liderar o seu povo. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Aser e Naftali, que tomou 32.000 homens. Gideão não tinha experiência na guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquele realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. Gideão colocou um velo de lã no chão e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco.
pela manhã ele viu que isso aconteceu. Na noite seguinte ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado, mas em vez do Senhor deu sinal à sua presença. Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. Isso poderia gerar orgulho entre o povo. Então o Senhor lhe ordenou que mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10.000 homens. Depois os descuidados também foram despedidos, restando apenas 300 homens. Esses 300 homens deveriam lutar contra 135.000 midianitas e aliados, mas o Senhor estava com Gideão e os seus 300 homens. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois ele liderou um subido ataque noturno que deixou os midianitas confusos e alvoroçados. Os israelitas faziam grande barulho tocando suas buzinas e gritando um famoso grito de guerra: espada do Senhor e de Gideão. Com o exército inimigo apavorado e em fuga, Gideão os perseguiu e matou os seus líderes. Finalmente, o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro dos despojos de guerra. Com esse ouro todo, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e a sua família, pois foi motivo de apostasia e idolatria para o povo de Israel. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era um homem tanto quanto medroso, mas a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um homem valoroso. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo o restante de sua vida houve paz.